verdade, é bem assim, né? Quando a gente pergunta quem é você, eu falo assim, fica meio complicado de dizer, porque a gente é tanta coisa, né? Ao mesmo Graças tempo, a Deus. graças a Deus. Eu sou tabatinguense. Nascida em Tabatinga? Sou de Tabatinga, mas eu já estou em Araraquara há muito tempo, não vou falar porque eu não vou revelar a idade, tá bom, gente? Não vou fazer isso. Não fala. vou fazer isso, mas eu já estou em Araraquara há muitos anos. Eu vim para Araraquara na adolescência, para estudar mesmo, né? Sim, Porque sim. Tabatinga na época não tinha condições, a gente morava no sítio. Era uma cidade menor, né? E Tabatinga. não só por isso, eu morava no sítio, né? Sim. Então ali uma situação complicada para poder continuar estudando. Entendi. Eu tive que ter uma opinião muito forte porque bati de frente um pouco com o pai e a mãe. Imagina uma pessoa de 14 anos falar assim, eu vou porque eu quero estudar. Senão eu ia ter que parar os estudos. Sim, né? e uma época, né, não vamos dizer assim tão distante que nós vai entregar, né? Mas assim, uma época mais antigamente, vamos dizer assim, era mais difícil, né? Então Sim, você já hoje tinha a aquela gente- cultura, né? De fez 15, 16 anos, tem que trabalhar. Na verdade a gente trabalhava e era roça já, tá, É, gente? roça, O pessoal acha roça. que eu sou dondoca, não sou não, eu venho muito lá de trás. Então era trabalho braçal mesmo. Estudou no que a Vitor gente- Lacorte ou não? Estudei no Vitor Lacorte. Estudei 2 anos lá. Eu fiz um ano no Vitor, mas assim, ó, eu vim para Araraquara justamente nessa função do estudo. Do estudo. Hoje a gente tem ônibus escolar que busca o pessoal, naquela época não tinha não, então tinha que andar muito na canela para estudar, né? E foi uma Na minha época já era ônibus. E eu morava no sítio. Pois é, e ali eu tive uma força-tarefa realmente para poder terminar o ginásio, né? E vim para Araraquara estudar. Então eu vim para fazer o colegial. Eu fiz o primeiro colegial no Vitor Lacorte. Eu fiz o quinto e o sexto ano na época. Aham. O quinto e o E sexto eu ano. muito persistente, né? Sou uma pessoa que eu falo assim, eu sempre fui muito determinada, eu quero estudar. Então eu já comecei a trabalhar, comecei a estudar e eu falei, eu vou fazer um curso. Na época eu fui fazer processamento de dados, que era um curso técnico, Sim, no Colégio bom Duque de curso, um ótimo Caxias, curso. né? O Colégio Duque de Caxias na época era o auge dos colégios. Sim. E eu fui ali pagando, inclusive. Então ali começou uma Mas você foi trajetória. sozinha com 14 anos? Morar sozinha, se virar sozinha? Sozinha. Fui ter Caramba, uma- com 14 anos. Sim. Sangue no zóio, E hein? uma dúvida, nessa época as mulheres estavam muito presentes ou eram muito poucas mulheres? Não, Nessa época. era um negócio meio solitário. Você e aí, praticamente estava sozinha, Não, né? sozinha. Eu fui sem conhecer ninguém na cidade. Eu fui trabalhar, fiquei de doméstica do patrão do meu pai por 6 meses. Depois de 6 meses eu já falei, não nasci para isso, eu quero algo mais. Eu sempre, né, quero algo mais, algo mais. E fui trabalhar de babá. Fiquei mais uns 6 meses de babá de uma prima. Né? Minha tia estava na cidade na época, mas a gente não tinha contato. E ali naquele processo de eu quero mais, fiquei 6 meses com a tia. Depois eu já comecei a trabalhar no famoso Jumbo Eletro. Então tem histórias para contar, né? Jumbo Eletro? Jumbo Eletro. Eu acho que a palavra empreendedorismo e sua história de vida caminham lado a lado, não é isso? Eu me conheço e reconheço como empreendedora desde sempre. Desde sempre, Porque né? mesmo quando lá, né, criança, na época de escola, fazia coisas e vendia na escola, né? Eu já vendia, eu tinha ali várias questões para poder querer ser gente. E a gente morava muito perto da pista, né, da trajetória de Nova Europa a Tabatinga, a gente morava ali. E eu falava assim pro meu pai, eu vou fazer algo, vender na pista. Meu pai falou, como você, 9, 10 anos você vai vender na pista? Doida? E naquela época, né? Não era tão perigoso quanto é hoje, mas já era complicado, né? Os e pais já outra? seguravam, né? Sim, mas como que meu pai ia deixar uma menina de 9, 10 anos na pista vendendo as coisas? Pra você ver, né? Eu seria a mocinha do semáforo hoje, né? Sim. Que o pessoal vendendo no semáforo. Aham. Pra você ver como é que é diferente. Que nem eu com 9, 10 anos, eu já ia apanhar laranja. Meu pai deixava, nós ia a pé, atravessava a pista e ia apanhar laranja. Sim. Fiz tudo isso, tá? Entendeu? Fiz uma... Ó, eu punhei laranja, nós foi. Não é banar café, banar café que fala? É banar café. Nós foi lá, mas também criança, né? Uma Colheita de arroz. não, nunca. Agora banar café tinha eu fui pra ver, na hora que eu vi como é que era, eu falei, não, vou voltar embora.
Eu voltei embora e fui pegar a laranja. Falei, não dá pega não. Sim, gente. Mas em sala de aula praticamente tinham poucas mulheres, só você e mais algumas. Não, era uma sala até que É. tinha Tinha. uma galera boa, feminina, sim. E um pessoal que estava determinado realmente a estudar e conhecer. Sim, era a turma, minha turma de escola, a maioria se formou, a maioria concluiu, né, sendo a faculdade, né, tem aí sua profissão, tem uma maioria. Não, acho que uma ou duas só que acabou não indo pra frente. Aí você indo para Araraquara ali, você morava em Araraquara, como você disse, né? Sim, você já fui pra morar em Araraquara, nunca mais voltei. Aí ficou Já lá fui, até já os sei. dias de hoje. Tô lá. Aí você terminou o colegial, aí você já ingressou para uma faculdade ou não? Eu terminei e fui fazer administração. Administração. Então você é E formada aí, também em administração. trabalhando, pagando casa, comida e faculdade. Na verdade, a faculdade foi uma história assim, eu paguei colégio. A faculdade, quando eu fui pra faculdade, eu falo que a gente, quando tem Deus, né, gente? Eu falo, Sim. Deus me ama demais. Ali tá filmando, é verdade, tá bom, gente? Vocês que me acompanham, eu falo muito isso. Deus me ama demais. Eu Amém. fiquei trabalhando no Jumbeletro até terminar o colégio. Quando eu terminei o colégio, eu fui trabalhar num escritório. E ali era escritório e imobiliária junto. A gente fazia várias coisas. Fazia muito xerox na época, inclusive, né? Eu era Sim. mocinha do xerox e quase que uma office boy. Xerox, e a época do mimeógrafo também era bom, hein? Também, Muito dessa bom. fase toda aí. Eu participei dessa época do Eu não mimeógrafo. sei, porque quando ela falou em Xerox, a primeira coisa que veio na cabeça foi isso. O É, mimeógrafo. mimeógrafo. A gente que É. tem mais de 30 e pouco. É, já tem Eu uns era 50 campeã já. em né? plastificar RG, sabe? Aham. Plastificar Sim. RG e CPF. E ali eu conheci o dono da faculdade, que hoje é Uniara. Antes era Colégio São Bento. E eu fiz amizade com ele ia lá, porque ele fazia muito xerox, acho que para faculdade naquela época. E acabamos ficando meio que íntimos, assim, né? Sim. De balcão. Todo dia ele estava lá, eu conversava com ele. E aí eu comecei a falar assim para ele, eu tenho muita vontade de fazer faculdade, só que eu não tenho condição financeira. Eu tenho muita vontade de fazer faculdade, não tenho condição financeira. Porque eu pagava, o que eu ganhava era para pagar moradia e comida. E aí ele falou, vai lá prestar o vestibular. Prestei o vestibular, tal. Ele me deu bolsa 100%. Olha aí, ó. Então, eu fiz administração, bolsa 100%. Foi um grande, né, ali um grande momento para minha vida. Divisor de águas. Divisor de águas. Eu sempre fui muito determinada realmente em querer crescer e eu sempre queria mais e queria mais. Eu já fui mudando de trabalho, comecei a trabalhar servindo no supermercado Danone, né? Então eu fui contratada pela Danone para fazer degustação. Nossa, cara, eu lembro disso daí de degustação. O que Muito. nós matava de aula pra ficar lá comendo Danone, tinha aquele muito. macarrãozinho que tem dentro, como é que chama? É macarrão, ele tem o frango dentro, sabe? Aquele macarrãozinho Nhoque, diferente. tipo nhoque? Tipo... É, tipo um nhoquezinho. Nossa, o que nós ficava? Nós toda hora passava ali, a mocinha olhava assim pra nós. Exatamente. Vai saber se você não olhou alguma vez. Você é de novo aqui, moleque? Talvez a gente já se conheça, porque Né? eu trabalhei com esperança também, né? E aí, o que aconteceu nesse período? Eu fui subindo de carreira muito fácil. Aliás, mesmo no Jumbeletro, eu entrei guardando garrafa e eu subi de cargo muito rápido. Eu sempre fui muito visionária. Então, em muito pouco tempo, eu já trabalhava com vendas, eu trabalhava no caixa, eu já trabalhava coordenando o setor. Bastava você colocar o pé que caminhar era uma questão de tempo, né? Sempre foi, até hoje minha vida é assim. Eu falo, eu vou fazer tal coisa, é muito leve e eu só vou e as coisas vão acontecendo. É natural, não que não seja, que não tem esforço, tem sim, mas é natural. Eu falo que sempre vai acontecendo. E eu sempre fui subindo de carga, e foi o que aconteceu na Danone. Então eu entrei na Danone servindo, né, potinho de degustação. Só que eu sempre fui muito boa vendedora, sempre vendia muito, graças a Deus. Já fui ali, passei para vendas de verdade. Flávio Augusto, um dos grandes nomes aí do empreendedorismo também, que ele fala, quem domina vendas, domina tudo. Domina tudo.
nunca fica para trás. Aham. Como o foco hoje a gente está focando nas mulheres, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta da sua juventude, como você foi morar sozinha, né? Qual que foi o maior desafio que você encontrou? Estudar, porque foi com 14 anos. Com 14 anos, geralmente na nossa época, 14 anos é o quê? Nono ano? Oitava série? Oitava série. Porque assim, uma adolescente de 14 anos, né? Tem os hormônios à flor da pele, vontade de ter as coisas, na época era o fichário da Playboy, era, né? Melissa, aquela melicinha, entendeu? Então tinha toda aquela febre. Como que foi pra você? E qual é a dica que você dá pras meninas, né? Talvez hoje tem meninas aí que quer se despertar pra uma vida, como eu posso dizer, uma vida solo, vamos dizer assim, que encarar isso. Como que você orientaria essas meninas? É que o mundo hoje é diferente, né? A gente vive faz algumas décadas, eu acredito, né? Então, qual que foi o seu maior desafio e qual que seria o seu, assim, uma orientação para essas meninas hoje? Pelo que você vê hoje, o desafio voltando lá. É ter vindo realmente de uma família humilde, não tinha condição para muitas coisas. A Melissa era uma das situações que, né, a gente queria ter a Melissa, e eu tinha as amigas ali que era filha de médico, empresário. Eu sempre fui muito amiga das meninas com dinheiro, então não podia competir, né? Então, nem acompanhar, né? Essa é a pior parte, você andar com um grupo que você não consegue acompanhar. Não tinha como, mas o que acontece? Eu acho que a minha vontade de ser alguém na vida não me deixou ficar no vitimismo. Então, ao invés de eu ficar, mas eu não posso, tal, eu fui à batalha e eu comecei a conquistar aquilo que eu queria. Mas então, fez algumas cagadinhas de, eu comprei, fez. Porque toda adolescente faz. Então, comprei. Fui lá e me mimei. Eu acho que eu me mimei mais agora, depois, né? É que naquela época você velha, vou falar assim, né? Na adolescência, de jovem há mais tempo, né? Isso. Na época mesmo da adolescência, eu sempre fui muito pé no chão. Muito segura. Muito. E muito certeira naquilo que eu queria. Então, por exemplo, nos meus primeiros ganhos, né? Os meus primeiros salários, eu comprei uma máquina de costura. Olha. Por quê? Porque eu ganhava roupa e eu reformava. Eu aprendi a costurar sozinha. Eu reformava roupa. Então eu andava Fazia um extra? Eu ganhava uma roupa usada lá e transformava nela numa roupa nova. E comercializava? Não, só para uso próprio. Então eu estava na moda com roupa dos outros e adaptada. Entendi. Customizava e tudo mais. Já que não tem tu, vai tu mesmo. Então, eu sempre fui muito disso. Então, o que eu ganhava, eu investia de alguma forma em algo certeiro. Eu não gastava, não saía, não esbanjava. É isso que eu falo, porque em Araraquara, que assim, eu penso assim, uma jovem que era do sítio. Você vai para uma cidade grande, que Araraquara sempre foi grande, desde quando eu conheço é uma cidade grande. Você ter toda aquela influência, porque tinha, né? Toda aquela influência. E eu acredito que na sua época também tinha aquela coisa de ir no posto. Lá no posto era o lugar. Eu sempre fui muito focada. Eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. O tempo era curtíssimo. Não tinha tempo. Então, assim, era trabalho e escola. Trabalho e escola, trabalho e escola. Em algum momento a questão afetiva atrapalhou, assim, essa... Lógico, a gente começa a namorar, não tem jeito, né? Não tem jeito, né? A gente começa a namorar e eu tive namorados, assim, logo nos 16 anos, o meu primeiro namorado, de verdade, a gente ficou 1 ano junto e tal. Atrapalha, porque tem coisas que balançam o emocional, né? Mas meu tio, na verdade eu tenho 2 tios cegos e que foram escola para nossa vida, né? Acho que para os sobrinhos que viveu perto deles, assim, até hoje, eu falo que eles foram as maiores escolas. E o tio falava assim, começou a namorar, estraga a escola. Começou a namorar... Então, mas não é um fato? É um mas fato. é verdade. É verdade. E aí o que acontece? Mesmo namorando, eu não perdi o foco. Eu não deixava me abalar. Falava, não, eu tô focada. Então, tanto que esse namorado a gente terminou porque teve carnaval, ele foi para casa de Emaús. Na época tinha né? Tem até hoje, mas a gente era da comunidade e tal, e ele foi para casa de Emaús. Isso? Emaús é uma imersão católica, vamos falar assim. Tá.
Eu nunca Então, ouvi os falar, 4 cara. dias Nunca ouvi falar disso. dentro da casa de Emaús. Eu não tinha um real. É um retiro. É um retiro. Ah, É tá. um retiro. Ah, tá. Um Isso, retiro. um Ah, tá. retiro. Beleza. Hoje a Porque gente eu fala pensei que era. imersão. Eu pensei que era tipo uma casa de festas. Eu falei, ué, é um Não. retiro espiritual. Isso. Pra Do facilitar. carnaval, então, os jovens, né? Iam foram pra lá. Sim. Eu ia pra casa da minha mãe, eu ia voltar embora, né? Que Uhum. seria o final de semana do carnaval, vou pra casa da minha mãe. E eu acabei não indo porque eu não tinha dinheiro pra ir. E o que eu fiz? Eu falei, eu vou então ficar estudando. Ao invés de ir pra casa de Emaús, eu fiquei estudando. Ele achou que eu fui pular carnaval, então a gente acabou o namoro aí. Nossa, Teve cara, algumas que- situações e a gente brigou Uhum. feio, né? E acabou o namoro. Uhum. E eu fiquei muito focada nos estudos, eu sempre fui muito focada. Mas essa questão da mulher e do empoderamento da mulher, muitas vezes não dificulta também no relacionamento? Claro. Essa disputa? Porque Claro, acaba porque trazendo, você né? está falando de relacionamento, a mulher São que duas ela- pessoas diferentes. A mulher que ela é muito dona de si, ela não vai aceitar qualquer coisa. Ela vai ser mais seletiva. Ela vai ser mais, igual eu tô falando, mais focada. Então não é qualquer coisa que tira o foco. Ela é mais determinada. E aí o relacionamento talvez fique em segundo É que plano. a mulher ela é mais bem acabada emocionalmente, com foco maior do que o Sim, homem, né? sim. Não que não tenha, né? A gente não pode generalizar, Sim. pôr todo mundo no mesmo saco. Sim. Mas eu acredito que a mulher ela tem mais essa questão emocional e tipo e focada em algo. Sim. Que ela tem mais essa questão. Já o E aí homem. você fez uma pergunta, né, do tipo, como é que fica o posto, a balada, né, que seria Sim, a sim. balada. Não, eu só ia no show do Roupa Nova. Acredito que eu sou louco pra ir no show, eu nunca fui. Nossa, eles vinham muito na época pra Sim, Araraquara, sim, lembro. várias vezes, né? Sim. E várias- aquela posição tradicional que a gente tem da visão da mulher sendo a provedora do lar e o homem o captador de recurso, né? Como é que como é que foi? Houve algum momento que isso aconteceu também contigo? É que eu acredito que Mais lá nessa na época foi mais frente. lá na frente, porque Mais com lá na 16 frente. anos você não Não, chegou a não. ter um. É que nem você falou, foi um relacionamento de um ano, não foi um Eu tive um relacionamento. relacionamento de um ano, Né? aí fiquei um tempo sozinha, depois já comecei a namorar praticamente o ex-marido, né? Então fiquei ali, eu tava com 17 anos quando a gente começou a namorar. Então, só que o que acontece? Eu já estava trabalhando com a Danone e viajava muito. Eu ficava a semana inteira fora de casa, chegava só no sábado à noite. Então eu só tinha o sábado à noite pra ficar com ele. Então a gente só Nossa, namorava praticamente de final de semana. E ele aguentou, ficou de boa. A gente namorou 5 anos até casar. Caramba! Aguentou bem, aguentou bem. Foi, Porque eu falo, eu acho que nos dias de hoje nem tanto, que eu acho que é mais tranquilo, porque hoje tem WhatsApp, tudo, Aham. e Não, celular. assim. Não, nessa época que Não. eu que sou, né, não sei, mas acho que eu sou um pouquinho mais novo que você, qualquer coisa também. Não tinha MSN Não tinha, ainda, não tinha, Orkut não tinha. Eles não ainda. sabem o que é viver, o que é uma Gente, vida sem isso que tá acontecendo aqui. Eu tô entregando, né, galera? Vai saber minha idade já já. Eu, esse ano eu completo 38 anos. Eu sou de 88. Já não tinha. Entendeu? Não tinha uma questão de celular, WhatsApp. essas Uhum. coisas. E pro cara ficar longe, existia, que nem né, até voltando para a questão que o Fernando falou, existia mais essa questão do homem, eu sou o provedor, fica mais perto, né? Querer trazer já a mulher para estar junto. Então um namoro de 5 anos nesse tempo é mais complicado, era mais. Sim, porque a gente, mais na verdade, conturbado pra mulher, ele me né? pegava na rodoviária no sábado à noite e me entregava na rodoviária domingo à noite. Então a gente não tinha muito. Ele era de Araraquara mesmo. De Araraquara. Não falando muito, mas era. É, de Araraquara. Mas foi um casamento duradouro? Vocês ficaram bastante Sim, tempo? Teve 17 filhos? anos, tenho 2 filhos. Mandar um abraço pros seus filhos aí. Ó. Não sei se sim. eles estão assistindo, mas um abraço aí pra eles. Eu acredito que vai assistir em algum momento. Vamos mandar um abraço aí. Os seus filhos são da minha idade mais ou menos ou não? Hoje tenho filho, na verdade, de 18 anos e... De 18 não, de 28 e a Isadora, né, de 22 anos. Sim, legal. Então, é uma fase já bem Já estão construída, já encaminhados, vamos dizer assim. Eu já chorei muito, né, gente? Porque quando você fala que você vai morar numa cidade que eu não conhecia ninguém, não tinha amigo, não tinha nada, É brabo. eu chorei muito. E aí você só trabalha e estuda, não tinha muito tempo nem pra fazer amizade. O psicológico da pessoa tem que estar bem determinado Muito, mesmo, sempre porque muito, tá porque, abalado, sim. né?
E dentro de tudo isso, as necessidades, né? Então... E as cobranças ali de contas, a vida, Sim. tudo. E eu sempre pensava assim, ó, eu preciso ser alguém para ajudar meu pai e minha mãe. Né? Esse é o Porque era foco de todos, né? de tirar meu Nós pai e que minha somos- mãe de uma situação, né, que eu achava muito sofrida viver no sítio, eu queria dar algo melhor para eles. Então o meu foco sempre foi muito forte. Eu tinha um propósito, não que não tenho hoje, mas meu propósito de vida era muito grande. Você contando essa história, eu vejo que é justamente não à toa que você acabou fazendo o trabalho que você faz hoje, né? Sim. Foi resultado, justamente, você foi Sim. lapidada, E você sabe? tudo isso que passou Aham. serviu de uma grande lição até para ajudar outras mulheres, falando com causa, né? Né? Com propriedade. E aí você tocou num ponto muito importante, porque assim, ó, na vida a gente vai passar por muitos desafios, dificuldades e necessidades. O que acontece? As pessoas reclamam demais, choram demais e não olham que isso é um treinamento que Deus está dando. Porque hoje, Tá preparando, né? olhando toda a minha trajetória, e aqui é só uma pincelada de tudo que a gente, né, do que eu já vivi, o que eu faço hoje é o treinamento que eu passei lá atrás. Uhum. Querer ajudar as mulheres, né, contribuir na vida das pessoas, ser terapeuta. Hoje eu trabalho de uma forma que a experiência me trouxe até aqui. Nossa, Não foram os livros. Aham. Se torna mais lindo ainda porque é justamente aquilo que você sentiu na pele, né? Aqueles momentos ali que dependia da sua autoestima para poder se levantar no outro dia, ir para as batalhas novamente e as conquistas que não foram fáceis. Não, nenhuma. Né? E de se desenvolver como pessoa e como profissional. Então eu posso falar para você hoje de várias áreas. De várias áreas. De relacionamento, de pessoas, de negócios. Eu conheço muitos negócios, inclusive esse lado meu de estar envolvido com os empreendedores foi o que eu vivi. E quando que assim chegou aquele momento você falou, não, agora acho que dá para mim fazer algo para a população, para as pessoas? Quando que isso dentro acontece? De tudo isso foram acontecendo situações, né? Então dentro do movimento eu me casei, eu construí um negócio, né? Inclusive eu trabalhei muito aqui na região, eu distribuí Danone por muito tempo aqui, né? Então supermercado Tiba, o Daniel. E como que foi essa veia? Porque assim, ó, que nem você falou que começou na Danone, lá, vendendo, degustação, tá? Aí você foi subindo dentro da própria até Danone. virar distribuidora. Aí você virou a distribuidora, vendedora da... Não, distribuidora. Eu comprava e revendia o produto, eu não era Ah, mais- tá. Então, assim, como funcionária, Eu você fiquei- você chegou até vendedora. Exatamente. Aí depois você abriu uma distribuidora sua. Exatamente, atendendo toda a região. Então a Já gente tinha essa construiu- veia já. Construiu realmente ali um negócio com vários funcionários, enfim, né? Mandar uns boa noite aqui, senão o pessoal vai brigar comigo aqui, ó. Boa noite, Cleito Frati, né? O nosso querido amigo aí, o Cleito acabou de entrou aí, a paz do Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo à nossa live. Michele Pires, a Midecor, também está na live junto com a gente. Boa noite, Michele. José Roberto, seja bem-vindo, José Roberto, à nossa live. Tamo junto, a Dani Prado. Boa noite pra você, Dani. Um beijo pra você aí, pro nosso querido amigo Chico da Tec Tec, deve estar lá nos assistindo. Mandando aqui, o Chicão mandou boa noite pra você, o Elisângela. Boa noite, boa noite. E boa noite aqui pro Fernandão também, estamos aqui prestigiando. Muito obrigado por estar aí com a gente. Deixa sua pergunta aí, ó. Ela também é terapeuta emocional, né? Exatamente. Terapeuta emocional, dá até um trava-língua, hein? Terapeuta emocional e também empreendedora. Agora acabamos de descobrir que você então tinha uma distribuidora. Sim. Na verdade, eu fiquei 17 anos com a Danone. Depois eu fui Ó, já dá pra calcular a idade aí, já. Fabricar bicho de pelúcia, fabriquei por um período. Fui fabricar massa fresca, também tive uma fábrica Mas de isso massa. tudo empreendendo, Tudo não trabalhando pra alguém, já tudo seu. Tudo meu, nunca mais voltei a trabalhar pra ninguém, assim. E é um fato, né? A gente que. Não, a gente que tem- é CLT, depois a gente passa a ser empreendedor, é difícil voltar, cara. Nossa, você demora. Tem algumas situações que A gente não gosta pra cima, né? Mas Não. Só uma dúvida, assim, você nesse período aí que você foi ocupando algumas posições estratégicas,
você acabou deixando um pouco o lado feminino para ter uma posição mais masculina, para poder ter uma certa imposição dentro do mercado? Como... A gente tem uma postura, né? Eu falo que a gente tem um posicionamento que aí você acaba sendo dona de si, dona do negócio, de verdade. A gente trabalha muito a energia masculina e feminina dentro das terapias e tudo mais. Sim, a régua sobe. Você usa um pouco do lado masculino, sobe muito, tá? E você precisa... Eu passei a ser a provedora da casa, porque aí veio o divórcio e tal, né? Então, você passa a ser a provedora, você passa a ser mais do que mãe, você acaba tendo que realmente coordenar muita coisa. Dentro do empreendedorismo eu tinha muitos funcionários masculinos, então eu tinha que ter uma postura ali. E aquela fadiga emocional, como é que você fazia para tratar isso? Porque acaba tendo, né, uma certa pressão e aquilo... Sim, a mulher... E é uma das situações que hoje eu falo muito. Eu fiquei muito sobrecarregada, né? O negócio era muito grande, filhos, o divórcio, enfim, várias situações aconteceram no meio do caminho e veio a depressão. Isso. Não tem como. Porque emocionalmente a gente tem coisas que não se sustentam. E as pessoas acham que aguenta, gente, não aguenta. Então, porque existe muita questão também da reação em cadeia, né? Então é uma coisa, não, na hora que você já vem outra, e vem outra. Todo dia é uma gota que pinga, sim, né? Igual eu sempre falo, o que explode um cesto de roupa suja não é a jaqueta gigante, é uma meia. Mas põe a meia. Exatamente. Mas eu tive uma situação que foi muito forte, foi a perda do meu pai, né? Então, antes de tudo isso acontecer, bem antes do dia, na verdade eu tinha acabado de me casar, eu perdi meu pai. E aí minha mãe ficou, eu com irmãos pequenos, e eu tive que ser o pai da história. Eu acabei me já tornando teve que vestir o sapatão ali já. Sim, acabei virando um pouco de pai ali, né? E a minha mãe com questões de saúde, questões financeiras, foi morar em Araraquara. Tudo aquilo que eu me preparei lá atrás, nesse momento, serviu, né? Já então, tinha uma bagagem. O que eu queria se realizou, né? Porque eu falava, eu vou fazer, vou ser gente, vou ter algo para poder trazer a família. E acabou indo todo mundo. Acabou todo mundo indo para Araraquara, só que faltou o pai. E a falta do pai dói, nem vou falar muito, que dói. Não, dói. Tá? Eu também, quando a minha mãe tá com 2 anos de falecido. Então eu também não gosto nem de falar, porque já não dá bom. Então, meu pai fez 30 anos que faleceu e não é fácil não. E ó, o seu pai, né, faz 30 anos e a minha mãe faz 2 anos. A maior mentira que contam pra gente, fala assim, com o tempo vai passar. Não passa 30 anos, não passa. É o que eu tô falando. É que assim, a gente vai entendendo, vão entrando outras questões, então vai amenizando a falta, vai amenizando a saudade, mas não passa não, tá? Você se acostuma, né? Você se acostuma. Só que traz outros problemas, porque aí vem as questões emocionais, que é o que a gente estava falando. A falta do pai, em algum momento, mesmo pesa que muito. Eu já era uma mulher formada, mas ainda assim a gente ainda sente, né? E aí tem a situação da infância, muita coisa que a gente passa na infância. Então tem muita coisa por detrás. Quando a gente fala do lado terapeuta, tem muita coisa envolvida aí. Hoje, a maioria das mulheres que você trabalha sobre o empreendedorismo, elas são solteiras, casadas, e as casadas, elas têm alguma dificuldade? Tem boa parte divorciada, mãe solo. Tem muita mulher então, solo. muitas vezes é justamente por essa necessidade. Que ela se coloca para empreender. Exatamente. E as casadas é aquela situação, né? Tá sobrecarregada porque entenderam que querem ser empreendedoras em algum momento. Que seja vendendo um pão, não importa o que ela vai fazer, é um empreendedorismo. Sim. É um negócio. Mas existe uma cobrança do papel dela, né? Dela estar em casa. Dela e conciliar isso, como é que dela fica? mesma, porque tem uma cobrança da gente cultural, como mulher, né? Tipo, Sim, nossa, eu não tô
cuidando bem da casa, eu não tô cuidando. Não Meu que a gente filho. não vá cuidar, mas parece que tem a obrigação de estar mais ali, né? É uma questão também, né, já vem, né, de lá de trás dos avós, né, porque a mulher, vamos dizer assim, A né. mulher não trabalhava fora, cuidava da E casa. Deus do criou a filho. mulher, né, para ela ser esse aconchego para a família, Pra né? família. Então ela que, na verdade, quem que representa a família é a mulher, porque mulher. ela que E reproduz, o vamos dizer assim, O homem, ela ele que dá a sempre vida. Foi pra fora, pra caçar. Isso, é pra Até fora. geneticamente a gente foi preparado para isso. Isso, né? entendeu? Não que seja uma regra, né? Hoje, com a evolução. Para com não tudo- soar machista. É, só pra uma não questão soar machista, do ponto mas de vista é um ponto de- genético, né? Genético e assim, eu falo de mim porque eu sou cristão. No ponto de vista cristão, existe essa questão, não que, né, a minha esposa não possa trabalhar fora, ou que ela não possa empreender, que, né, não é o caso, que você mesmo, né, como você falou, mesmo você tendo tudo isso, você decidiu ser empreendedora e acabou. Entendeu? Sendo, né? Porque Vou quando fazer. você se tornou uma empreendedora, você já, como você disse, você já estava casada, já tinha, né? Talvez já estava preparando os filhos, então você decidiu e acabou. Não, você e o. O Vamos ver. empreendedorismo veio com o nascimento do meu filho. Porque eu estava com a Danone como CLT e quando ele nasceu, eu decidi que eu ia sair do trabalho para cuidar dele. E aí a empresa falou, não, você vai sair, não vai não, a gente quer você por perto. Então eles vieram e me ofereceram a distribuição, que seria uma outra forma, né, na visão de tipo, eu faço o meu horário, eu trabalho do meu jeito, só que, salvo engano, Só quem empreende sabe que isso é uma é mentira. uma mentira, né, gente? Todo mundo Porque pensa sim, isso. todo mundo acha que empreender você pode ir pra praia, você pode dormir até as 10. Não. Eu passei a trabalhar muito mais. E aí eu me apaixonei por aquilo que eu estava fazendo também, né? Eu fui crescendo, eu fui evoluindo, eu fui. E como foi, não sei se você quer tocar nesse assunto, mas como que foi pro seu marido essa questão? Porque assim, eu vou sair do emprego e vou Empreender. empreender. Não, na verdade, eu já trabalhava, né? Então, eu sempre trabalhei. Não mudou nada. Não mudou Não. nada. Simplesmente eu peguei o investimento, que foi o acerto de conta, e investi no negócio. Sim. Então, a nível de trabalho foi o mesmo. A questão foi só a adaptação com a criança, né? Mas aí eu acho que isso é muito importante falar também, para quem está assistindo, é sobre ter uma rede de apoio, né? Sim, a rede de Então, apoio é importantíssima. Ok, eu já podia pagar uma funcionária, então tinha funcionária ali, mas a minha mãe sempre ajudou, minhas irmãs sempre esteve por perto. Sem, olha, eu falo pra você que, tipo assim, ó, eu falo que é complicado porque meu menino não tem 2 anos. A minha mãe faleceu. E tem aqui, né? A esposa tá aqui do lado. Tá né? ali Nos bastidores, É? né? Tá aqui hoje, porque ela trabalha no pedágio, então é um dia sim, um dia não. Então hoje ela tá aqui, amanhã ela já. Que bom, ó. Já não Hoje tá. ela veio ouvir Veio. papo resenha. Ela tá sempre junto comigo, sempre do meu lado e desde o começo apoiando. Isso que é o principal de Aham. tudo. Mas que nem você falou sobre a rede de apoio, que nem Sim. a minha mãe faleceu faz 2 anos, então ela tava grávida. Então a minha sogra mora em Sertãozinho. Então é só eu por ela e ela por mim. É bem difícil. É difícil. Claro que tem pessoas que ajudam, que estão Aham. ali, tem a Bisa, tem. Mas assim, quando você tem a mãe, as mães, vamos dizer assim, entrando de novo na questão da mulher, as mães para estar ali já dá uma. Não, eu não posso, amenizada. essa parte não posso reclamar, porque a minha mãe e minhas irmãs me ajudaram demais. Meu ex-marido também viajava muito, então ficava fora às vezes até de segunda a sexta. Nossa. Então tinha ali algumas questões, né? E a Sim, rede sim. de apoio sempre foi muito importante. E o desafio maior para você quando você quis fazer essa mudança, quando você quis não, você foi obrigada a fazer essa mudança? Fui levada, Né, realmente. foi levada. Isso qual que foi o seu maior desafio naquele momento? Você acha assim, nossa, eu passar por isso foi muito difícil. Nossa, o início do empreendedorismo ele é desafiador e difícil para todo mundo. O dinheiro que eu recebi, eu consegui comprar um caminhão, Pô, que legal. que foi o que eu precisava, um caminhão refrigerado. Era um caminhão velho, Mais funcional. funcionava e tal, só que logo de O cara em- ele deu Deu pau problema. no motor. Empreender é Nossa. isso, cara. Você Então, acredita que é não vai dar risco. nada errado, começa. Ele deu pau no motor Logo aonde? e o baú refrigerado funcionava com o motor.
Aham. E Era tava ele. cheio de mercadoria porque foi o investimento que eu fiz Meu para Deus. poder. Que Então eu desafio. tive uma perda, eu já iniciei Perdendo. com uma perda muito grande. Realmente foi uma perda assim que eu achava que eu não ia recuperar. Mas Seu mundo ali acabou ali praticamente. Você sentiu no outra chão. pessoa teria desistido. Só que eu sou uma pessoa assim, eu sou muito resiliente. E eu sou muito constante. Eu falo, vai dar certo. Tem a Liliane que tá nos bastidores também, né? Minha parceira. Sim. Eu falo assim. Ela vai falar um oi aqui, ó. Ela correu, mas depois ela vai vir aqui falar um Liliane, oi. ela faz parte desse negócio todo aí de mulheres. Eu falo que ela é realmente os meus bastidores, puxa minha orelha. Às vezes, de vez em quando eu saio da linha, ela vai lá É isso aí. e me bota no equilíbrio, né? Mas se eu não fosse resiliente, eu teria desistido. Porque financeiramente, naquele momento, talvez eu não precisasse. Porque eu teria o suporte do marido. Né? Ele não ganhava mal, a gente já tinha casa, a gente já tinha ali uma estabilidade, uma né? estabilidade, uma estrutura. Então, não precisaria. Eu Sim. falei, não, eu vou fazer dar certo esse negócio. E foram alguns... Aí, nesse momento aí, você já enfiou né, sei que é um pouco íntimo que eu vou perguntar, mas assim, você já pegou dinheiro seu de novo e comprou mais mercadoria ou você já teve que entrar em banco, essas coisas? Não, nada disso. Com o próprio negócio, assim, ó, olhando de um negócio eu faço outro. Então eu vendia aqui, cobria lá, vendia cá, cobria lá. Sim, porque que nem você falou, você teve um prejuízo muito grande. Sim, Então, tive. quando você tem um prejuízo muito grande, o que acontece? Você assusta, fala, nossa, Sim. fiquei sem dinheiro, como é que faço? Vou no banco, tento fazer Não. mais alguma Não. jogada. Ó, quero mandar um abraço aqui pro Evandro Gabriel da Cruz, meu primo Evandro, tá aí assistindo a gente, mandando boa noite pra você aí, ó. Boa noite. Estamos sempre aqui prestigiando seu trabalho e todo o bate-papo com os seus convidados. Abraço para você e para o Fernando, mandando um abraço para você também. A Ana Souza acabou de entrar aí, a Ana do Kel acabou de entrar aí. Um abraço, Ana, seja bem-vinda aí à nossa live. Mas é isso que assusta, né? Sim. Assusta, fala, Mas eu sempre tive visão assim, ó. Eu consigo fazer de um limão uma limonada, uma caipirinha, uma torta de limão. é isso aí, enquanto uns choram, você vende lenço. Exatamente. E Esse é o aí pensamento. eu consegui fazer ali o negócio rodar e voltou a crescer, né? E qual que é o seu aprendizado emocional com essa situação que você teve naquele momento? Se você pudesse falar assim para as meninas, ó, meninas, talvez você está passando por isso aí, você que está começando a empreender, o que você falaria para essa jovem hoje? É o que eu faço todo dia, não desista. Você tem um poder que está dentro de você e ninguém tira. A partir do momento que você acredita em algo, ninguém vai tirar. E ninguém tira da minha cabeça. A Liliane está aqui e fala. Ninguém tira da minha cabeça aquilo que eu acredito. Eu vou e pronto, acabou. Então não existe segredo, é resiliência. É acreditar em você, né? Então depois nós vamos falar um pouquinho das mulheres de verdade aí e o porquê de tudo isso, né? Nessa fase aí, você empreendeu e hoje você continua empreendendo. Hoje você tem um empreendimento. Você trabalha em qual ramo de empreendimento Não, hoje? eu trabalho com vendas, eu vendo de tudo até hoje, né? O pessoal fala aí, sim, eu vendo lingerie, eu vendo produtos de beleza, eu vendo suplemento. Gente, eu não paro de vender nunca. Sempre tem uma possibilidade. Sim. Em algum momento tem uma oportunidade, né? Ó, e veio agora... o pior de tudo é se vender. Mas eu me vendo bem. Sim. E uma coisa que vem na minha cabeça é assim, Deus, ele não une pessoas, ele une propósito. Propósito, com certeza. E depois a gente vai conversar e o Fernando, eu acho que entendeu sobre isso, porque a gente tem um projeto aí bacana e é sobre vendas. Legal, top demais. Deus une Amo propósito. falar de vendas também, né? Tem os parceiros aí que também eu tô sempre buscando para falar. Enfim. Tem grandes, né? Vendas é aquilo que sustenta o negócio. E a maioria das pessoas fala assim, não sei vender, não gosto de vender, não quero vender. E eu acho que uma das coisas que fez com que eu perdesse totalmente a vergonha, né? Desde lá de trás, porque eu venho do sítio, igual eu falei, e você tá num supermercado oferecendo Danone, que era o que eu fazia, eu não vou, né? Devia ganhar aqui os plim-plim da Danone de fazer propaganda. Danone. Mas Patrocina nós, Danone. Foi algo que me fez perder realmente a vergonha. É desafiador, né? Porque eu tive que aprender a
lidar com a situação, a falar bem do produto, entender sobre o produto. Então, não Foi uma escola prática. foi uma escola. Então, assim, eu não vendia, era natural. Por quê? Porque eu falava tão bem do produto e é isso que eu faço todo dia. Qualquer produto que eu for vender, eu vou falar dele com propriedade a ponto de Uhum. o negócio Ser uma acontecer. necessidade a pessoa pegar aquilo. E tipo assim, uma adolescente de 14 anos, eu tenho, a minha filha tem 16. É difícil tirar ela de dentro do quarto, só pra você ter uma noção. Imagina ela pôr ela pra vender alguma coisa. Mas assim, ó, nessa época que nem você com 14 anos, você encarar outro ser humano e quantos não você ouve? Quantos... Essa menina aí de novo, entendeu? Sim. Então, e você ir trabalhando aquilo, trabalhando, até você ter Mas eu sempre fui muito persistente. Para conseguir o trabalho do Jumbo Eletro foi na persistência de bater na porta lá todo dia, falar eu quero trabalhar. Não podia ser contratada, era de menor. Naquela época só podia, ó o feminismo aí, gente. Não vamos falar disso, mas vamos, né? Não tem jeito, a acaba guarda caindo. mirim era só os meninos. Não contratava nessa fase de idade. Eu venci uma barreira. Dentro da cidade eu fui a primeira a ser contratada, como se fosse pela guarda mirim, sendo menina. Por quê? Porque eu batia no gerente todo dia. Eu falava, todo dia eu ia lá. Eu preciso trabalhar, eu preciso de emprego. Eu tenho necessidade. Rapaz, deixa eu pra contratar estudar. essa menina que eu não aguento mais ver ela aqui, não. vencida pelo cansaço. Não, amanhã ela vai estar aqui, não, pelo amor de Foi Deus, contrata. do mesmo jeito que eu consegui, né? O bônus da faculdade lá, por conta de todo dia ser persistente. E o E The Belas? acreditando, né? E o The Belas, quando que surge? Assim? Então, aí, de tudo isso que veio acontecendo, em 2019 eu me tornei terapeuta. Depois de muita coisa, eu fechei a fábrica em 2014 por dificuldades emocionais. O pessoal acha que foi financeiro, mas eu fali primeiro, viu, gente? Então, para quem sabe que a minha fábrica faliu, A sua fábrica, né? era uma Pra fábrica. gente Eu dar- fiquei 10 anos fabricando massa fresca. Massa fresca seria massa. Lasanha, pastel, Ah, essas sim. coisas. Entendi. Aí você tinha uma fábrica de. Sim, a gente atendia de praticamente massa de fresca. Rio Preto a Campinas. Caramba! Savenhago, essas grandes redes. Você fabricava e distribuía. Sim. Chegou a ter um quadro com quantos Eu funcionários? cheguei a ter quase 100 funcionários. 100 funcionários. Caramba, então. Então é você uma tem demanda muito grande. E tem uma carga emocional enorme em cima de um empreendedor com 100 funcionários. Cara, E aí o copo foi transbordando, né? Chegou uma hora que transbordou de verdade. Sim. Mas em 2014, né? Chegou a tremer no banho ou não? Eu tremia, eu tomava banho assim, ó, tá ali minha esposa. Não, Eu eu encostava tive- assim no banho, assim, a mão tremia, assim, ó. Eu tive uma situação de fibromialgia muito forte, eu não conseguia levantar, não conseguia pentear cabelo, essas coisas todas aí. Sofri alguns acidentes, sofri assalto, sofri tanta coisa no meio do caminho. Caramba. E aí foi um momento. Gente, eu vou contar algo que é muito forte, já que a gente fala de Deus. Sim, amém. Vamos falar. Deus tinha falado comigo, eu estava dirigindo o carro assim em 2012. Deus falou pra mim assim: para de dar o seu jeitinho que é comigo. Porque eu sou a famosa assim, aqui não dá certo, eu vou pra cá, aqui, sabe assim? Sim. Só que Deus já tinha falado pra mim: para de dar seu jeitinho, né? E aí eu falo que Deus não aceita gambiarra, e eu fazia as gambiarra. Cheia de fazer gambiarra. Gambiarra no sentido de querer fazer dar certo, né? Então acabava vendo uma outra possibilidade, vai lá. E chegou num ponto que não teve mais jeito. E quando, para resumir a história, a fábrica foi assaltada de verdade, levaram todos os equipamentos e tudo mais. Não quis saber nem quem foi até hoje, para mim não interessa, que façam um bom proveito. Eu não fui atrás de seguro, eu não fui atrás de querer saber quem é nada. Pra você foi o sinal do stop. Na verdade, eu cheguei para abrir o portão assim, para entrar para trabalhar, não tinha, eu vi que não tinha nada. Quando eu abri, eu senti assim, Deus falando comigo: você não ia parar, eu parei você. Literalmente. E aí meu coração trouxe uma paz, né? Sabe a paz que excede todo entendimento? Sabendo a filha que era, não ia parar de jeito nenhum Não enquanto ia não parar. tirasse o brinquedo A dela. palavra foi essa: você não ia parar, eu parei você. Uhum. E naquele momento eu fui pra casa, mandei os funcionários pra casa. No outro dia eu voltei e falei: gente, portas baixadas, acabou. Tinha a possibilidade de continuar com outras coisas menores, tipo cozinha. Mas você já estava cansada, você já estava cansada. E pedindo pra Deus uma nova oportunidade de outras coisas, né? E ali foi realmente parei. Parei, brequei seco, fiquei sem saber o que fazer, com um monte de dívida.
e sei É pra isso onde que eu ia ir. falar, porque uma fábrica com 100 funcionários. Não, Você- aí já era uma outra, porque a gente foi enxugando, já vinha enxugando, porque eu Mas queria... mesmo assim, se entendi. você tiver 10, 15 funcionários, você baixar a porta, bicho, tem que ter sangue nos olhos, bicho. Sim, a gente tava com uns 12 funcionários ainda. Uhum. E aí, acabou. Acabou, chega, não dá mais. Eu não tinha mais condições emocionais para fazer o negócio acontecer. Já vinha no autoconhecimento, já vinha fazendo terapia, já vinha, né, aprendendo várias coisas. Acabou, chega. Já trabalhando essa questão emocional, você já estava fazendo Eu vinha terapia. fazendo terapia já desde 2008, mais ou menos. Já era uma fase bem... Bem difícil. Exatamente. E aí foi um negócio muito legal que assim, falei, e agora? O que, que eu vou fazer? Fiquei um mês dentro de casa, aí não tem dinheiro para nada, não tem. E os filhos pequenos, né? Precisando de dinheiro. Eu comecei a aprender outras coisas que eu nem imaginava. Fui trabalhar com seguro de vida, com consórcio contemplado, com venda de dólar. Você foi tentando, assim, tenta uma coisa, Isso. tenta outra. Isso. Aí eu comecei a... Gente, eu vou falar algo também que eu deveria ganhar comissão aqui agora, né? Os plim-plim. Eu conheci a Mary Kay e fui vender Mary Kay, produtos de beleza. Porque mesmo com uma empresa, mesmo com um negócio, eu fui fazendo formações na área da beleza. Então eu sou cabeleireira formada, eu sou esteticista, né, manicure, tudo isso eu fazia. De hobby. Eu tinha Além um do hobby. produto, a técnica de Tudo. aplicar ele, Exatamente, né? tinha um Ótimo. hobby. E aí eu comecei a vender Mary Kay. Então a Mary Kay por um ano, eu fiquei um ano ali muito firme com a Mary Kay. Trouxe muito dinheiro para dentro de casa para sustentar as crianças, para pagar o leite, né? E aí eu comecei a ter uma outra visão de negócio. E a Mary Kay, para mim, foi uma escola, eu falo que eu aprendi muito ali, mas eu aprendi que a mulher, ela também precisa de olhar para dentro. Foi num momento de trabalho ali, demonstrando produtos, vendendo produtos, que eu entendi que eu precisaria trabalhar cuidando das mulheres dentro e não fora. Né? Ok. Não só ajudando elas a crescer. Não, no sentido estético mesmo. Porque, estético. ó, eu sou cabeleireira, eu podia fazer um monte de outras coisas. Sim. Acho legal, nós precisamos, viu, gente? Acho que não é sobre isso que eu tô falando aqui, tá? Só para vocês entenderem. Sim, eu sou uma pessoa que eu gosto de cuidar do cabelo, eu gosto de cuidar da unha, eu gosto de cuidar de mim. E tem que cuidar, né? E tem que cuidar, mas eu precisaria de algo mais. Então a autoestima, ela não está fora, ela está dentro. E quando eu começo a entender dentro, fora fica melhor. E foi esse momento que me deu um start. E aí eu comecei a buscar realmente o autoconhecimento, comecei a melhorar em questões pessoais, e eu falo que Deus vai trazendo, né? Aí veio me mostrando cursos, ligar várias da terapia. Eu comecei a aprender sobre terapia. Porque eu nunca me imaginei de ficar sentada numa sala falando de emocional. Meu negócio sempre foi o comercial, a rua, a venda, o negócio lá na frente. o aberto, né? O Não o aberto. fechadinho. Exatamente. Mas nesse momento você teve mais um olhar humano ou foi uma estratégia para vender também? Não, humano. Foi mais humano. Foi humano. Tá. Porque aí eu comecei a entender que eu precisava de alguma forma ajudar as pessoas. E eu comecei a participar de grupos, né, de network. E dentro de um dos grupos que eu estava inserida, um grupo também muito ligado a Deus e tudo mais, um dia sentado numa mesa de reunião, tinha vários empresários, inclusive ali, Deus falou assim pra mim, tá vendo isso aqui? Você precisa cuidar disso. Porque muita gente morre porque faliu, né? Vixe. Ou entra em depressão porque perdeu o financeiro, ou sei lá, alguma coisa do negócio não tá legal. Então Sim. ali foi algo que veio com um propósito, né? Então Uhum. juntou algumas questões e eu falei, opa, agora tá unindo. Então eu acho que tudo que a gente vai passando na vida, Deus vai moldando realmente, pra gente ir onde a gente precisa ir. Vai se encaixando, né? Vai se encaixando, moldando. Vai moldando. Vai se moldando. E que nem você falou, a questão emocional, né? De falir, né? E existe também aquela pressão, né? Fala assim, pô, tenho 10 famílias aqui dentro que depende do meu Muito trabalhar. forte. E isso pesa de um Demais. jeito
que só Eu fiquei quem... muito mal. Muito É, mal. só quem empreende entende quando você tem 10, 12 pessoas trabalhando com você, não pra você. Uhum. Com você, que é aquela... Porque tem pessoas que trabalham pra você. Uhum. A pessoa tá ali pra trabalhar. Sim. Ah, Ganha agora- e vai embora. ganha e vai embora. Agora tem pessoas que trabalham com você. Que Que veste a camisa. Isso, quando na pandemia que as coisas começaram a ficar muito difícil, o que mais doía era isso, porque a maioria que trabalhava não trabalhava pra mim, trabalhava comigo. Então aquela família, aquilo precisando, e Deus, é isso que você fala, aí Deus ele age. Aí uma foi arrumando um servicinho aqui, então, não sei o que eu faço? Como é que vai ser? Não, vai, lá vai ser melhor. Sim. Então, mas não sei o que, não vai, aí ficou 2, ficou 3, não. Mas lá vai ser assim, pode ir. E eu acho que a gente E as tem que coisas foram ficar- se encaixando. É. É o que você falou, Deus vai moldando de Vai uma moldando. forma que você não... E a gente tem que estar atento aos sinais, né? Porque eu falo assim, a gente tem a famosa intuição, né? Eu falo que é a semente de Deus plantando na gente algo. Vem alguns insights, se você não está atento, se você realmente não está silenciada para entender, acaba que E você passa não vai, muito vai batido. passar. E Deus foi mostrando algumas situações no meu coração, né? Então, em 2019, realmente eu me tornei terapeuta e foi um processo lindo que também eu acho que daria aí outra conversa, a gente ficaria mais umas 3 horas falando sobre isso. E logo veio a pandemia, né? 2019 eu já comecei, aí eu fui para uma sala, fui atendendo as pessoas, olhando realmente para esse lado, do que as pessoas traziam. Então a gente... Naquela época, lá, qual que era assim, algo mais comum que você tinha lá, que fala assim, todo mundo chegava na terapia. E como que é uma terapia? Vou fazer uma terapia aqui. Como que é uma terapia emocional? Cheguei lá, e você vai falar, você vai conversar o quê? Tem várias técnicas, né? Por exemplo, tem a psicóloga que vai te ouvir, né? E ela vai ali usar de estratégias, de técnicas, de ferramentas para você soltar o que está aí dentro. Sim, né? isso é imperceptível e soltando algumas Isso, coisas. às vezes se você nem percebeu, já falou o que ela precisava. Sim. Pra Ela gerar um diagnóstico. Exatamente. Eu tenho esse lado, né? Eu falo que Deus trabalhou muito bem isso em mim, eu sou uma boa ouvinte, mas também tem outras técnicas. E uma delas é uma técnica que eu me tornei especialista, chamada barras de Axis. São toques em pontos específicos da cabeça que trabalham o seu emocional. Caramba. Então, é um processo, mas trabalha muito ansiedade, depressão, né? Mas Os não é seus igual pontos- aqueles adesivinhos, aquelas coisinhas, não tem nada a ver. Eu também trabalho com isso aí. Não, mas não é essa parte. Amanhã São pontos mesmo, tocar com os dedos. E tá. é uma técnica Uma massagem, alguma internacional. coisa assim ou não? Nada a ver? Não, são só toques, não Toque, chega a ser uma massagem. só- E ali te traz um relaxamento do cérebro, da frequência das ondas cerebrais, para você se desligar, para sua mente silenciar. Porque a nossa Mas mente é controlada. você leva Sim. ele para um ambiente de música, Um ambiente controlado. relaxado. Não, é silêncio. Momento Apenas de silêncio. silêncio, Só silêncio. Então é um momento de silêncio você com você mesmo. Então você não precisa falar se você não quiser, você não precisa Precisa estar numa posição de relaxamento, deitado, coisa do tipo. deitado, sentado, tanto Não faz. interfere. O importante é que a gente pessoa se consiga tocar sua permita- cabeça. a pessoa se tocar a permita. cabeça, ser tocado na cabeça. Uhum. E aí trabalha toda uma frequência das ondas cerebrais, né? Uhum. Caramba. Então é bem bacana esse trabalho. E esse trabalho me trouxe uma situação que foi surreal, aonde eu comecei a ter vários atendimentos e entender o que estava acontecendo com as pessoas. O que acontece muito com o ser humano? A gente vive em momentos de conflito interno, a gente vive o barulho do externo, os ruídos, né? Então você já deve ter ouvido alguém falar para você, ou algum documentário, alguma coisa assim. Não ouça, os coaches usam muito essa fala, né? Não assista vídeos sangrentos, coisas que não vão acrescentar. Busca ler um livro bacana, assistir um filme bacana. Uma música bacana. Uma música, porque isso Que não te tudo edifica, né? trabalha. Então, por exemplo, se você ouve uma música que vai falar muito de sofrência, Aham. em algum momento você vai ter um problema relacionado àquilo.
Porque você começa a se conectar, o seu cérebro faz o quê? Associação, né? Associação, porque tudo que você ouve repetidas vezes vira uma crença para você. E você acaba trazendo O ambiente, isso né? como uma verdade. Se você... Então a gente começa a trabalhar dentro da terapia, e isso em todas as terapias, é para você olhar para dentro. Você trabalha com frequências também? Também. Bacana. Tenho hairs lá, né? Tenho também. Porque na verdade assim, ó, quando você está equilibrado, você tem uma frequência boa. O que é uma depressão? Uma pessoa que não tem energia, né? Frequência Vai baixa. baixa. Por que você fica doente? Porque a sua frequência está baixa. Então, tudo isso está ligado às emoções. Mas você trabalha em parceria com psicólogo ou você diretamente Não, já faz esse diagnóstico? Não, inclusive eu trato alguns psicólogos. Porque, na verdade, todo mundo precisa de tratamento. Todo gente. mundo precisa. Então, eu já atendi vários pastores, pastoras, médicos, Como eu sempre falo, né? Mas se você olhar, terapeutas. se você olhar bem de perto, tudo nós precisa de um psiquiatra, de um Todo mundo, psicólogo, gente. Não, eu ou a acho gente que tem um sim. TDAHzinho, alguma coisa, todo mundo Em tem. algum Eu acho que você tem momento- TDAH. Não, eu é certeza. Você acha só? Certeza. Em algum momento a gente tem algo dentro de nós que precisa ser olhado. Ser Aham. tratado de alguma forma. Sim. Ser tratado, ser cuidado, ser, como se diz, né? Ser ouvido e interpretado. Porque às vezes a gente se abre com alguém que não consegue interpretar aquilo que você precisa. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito perfeccionista é um super bloqueio. Ela não consegue fazer as coisas, se cobra demais. Esse se cobrar demais já vira um problema. Então a mente dela vai falar assim: você não é perfeita, você não faz direito. Prazer, né? Presente, Olha lá, presente, pode falar. Então, esse olhar para dentro me trouxe a trabalhar com os grupos, as mulheres, né? Então, esse seu trabalho de empreendedorismo começa no eu. No dentro- eu. No eu. Sim. Né? Olha lá, ele entendeu bem. Porque assim, ó, você pode ter o melhor negócio do mundo. Se você não estiver bem, esse negócio não prospera. Se a sua frequência não estiver ligada com esse negócio, não adianta. Porque você Geraldo não se entrega o Rufino. suficiente. O Geraldo Rufino, acho que vocês devem saber que ele é um grande empresário aí, né, aqui do Brasil. E ele fala muito sobre isso. Ele faliu várias vezes. Não sei nem a quantidade, mas foram várias vezes. Várias. Mais de, acho que de 10. E o que ele fala? Que ele só ficou sem dinheiro, mas ele não faliu. Ele não Eu fala. cheguei a falir Emocionalmente. porque chegou no momento que eu precisei olhar para dentro e resgatar quem eu era, porque eu já tinha perdido. Eu só fazia, eu estava no automático. Então eu acordava, você não ia perceber que eu estava mal, você não ia saber que eu não estava legal, porque eu estava no automático. Eu acordava, eu trabalhava, eu dormia, eu sorria o dia inteiro. Só que internamente não, era tudo muito cinza de Tudo verdade. muito morno, né? Não era nem frio nem gelado, era morno ali. A Bíblia fala muito sobre isso, É, né? tudo morno. Então, ou você é frio ou você é quente, Quente. porque você é morno, você não é nada, Não né? é nada. Por isso E que somos aí- o sal da terra, né? Porque a gente traz pra dar gosto, pra dar sabor. Exatamente. Agora, você não é nada, você vai. E se você realmente não entende isso, você não consegue. Sim, os próprios grandes. E aí vem a frequência, né? Sim, os próprios grandes empresários, eles falam que antes, né, a gente que cai num tema que eu gosto, que é a questão não só do empreendedorismo, mas também a questão do enriquecer, né? Quem não quer? Então, antes de você ser rico, você tem que... Você tem que ser rico. Você Não tem é que ter dinheiro. se ser rico. Ganhar dinheiro é depois, é uma consequência. Sim. Entendeu? Então, antes de ser rico, você tem que... E aí as pessoas acham assim, né? Então, por exemplo, para ser feliz, eu não sou feliz porque eu não tenho uma casa boa, eu não sou feliz porque eu não tenho o carro do ano, eu não sou feliz porque eu não, né? Que energia é essa, né? Na verdade, a felicidade é algo que Deus nos deu. A alegria já é algo implantado. Inclusive, a gente tem isso como dispositivo primitivo do cérebro. Eu sou alegre por natureza. O que me deixa triste? Eu não me sentir satisfeito.
eu estar frustrado, né? Tanto que a insatisfação é uma das coisas que mais traz depressão. De você Sim. não estar satisfeito com a vida, você não está satisfeito com a água, a pessoa vai reclamar, vai ficar chata, né? Existe um método de eu fazer um autodiagnóstico da minha situação atual? Sim, olhar o que seu cérebro está falando. Quando você silencia, você vai ouvir ele falar. Cara, você não vai levantar daí? Você não está vagabundeando, não vai trabalhar hoje? Não vai fazer nada? O que seu cérebro fala? Ouvi hoje Uma autocobrança. uma frase que falava... Uma frase não, um ensinamento. Eu acho que foi o Flávio Augusto. Ele fala sobre esse ensinamento. Ele falou assim, como seria uma pessoa... Vamos dizer assim, uma pessoa bacana, uma pessoa perfeita. Você pegar um papel e escrever, ó, a pessoa tem que ser assim, tem que ser assim. Ah, mas como que eu vou achar essa pessoa? Não, primeiro você tem que se tornar essa pessoa. Quando você se tornar essa pessoa, as pessoas igual ela vão aparecer do seu lado, vão ficar perto de você. Tanto que se eu perguntar pra você, por exemplo, quais são as suas características, você vai falar de tudo que é ruim seu, não as qualidades boas. Você vai achar uma ou duas, mas de ruim você vai achar um monte, rapidinho. Seu cérebro não consegue achar as boas. Por quê? Porque você não vive isso, né? No natural. Isso não estou falando de você, eu estou falando Sim, isso geral, geral. né? Quando a gente passa a olhar para dentro, aí você começa a reconhecer quem você é de verdade. Mas existe duas dinâmicas aí para você tratar com a mulher e com o homem, são dinâmicas Não, diferentes. ser humano é ser humano igual para todo mundo. Ou você é ou você não é. Não é uma questão de homem ou mulher, é uma questão de ser humano, né? Ser humano. Então, como ser humano, o que eu sou? O que eu sou de verdade? Eu sou poderoso, sou corajoso, sou amado. Sim. Porque na eu sou prática, feliz. na prática geral, o homem e a mulher é para reprodução. Sim. Aí agora o emocional, a questão de ser ou não ser, De que ter é coragem. o ser humano. O que Deus fala? Seja forte e corajoso. Sim. A coragem já é algo que é nosso. Por que eu tenho medo? Medo a gente chama de crença, mas medo é uma... Não é, eu falo assim que medo, ele é só o semáforo amarelo Sim. do atenção, Sim. né? E se a gente for parar para analisar bem de perto, o medo ele não existe. É a ausência da fé, de acreditar. Não, é uma ausência. O medo ele é o dispositivo primitivo do cérebro, assim como a alegria. Não, Ele é um sinal de alerta. Deus colocou ele dentro de você. Só que ele te colocou muito mais coragem do que medo. Sim, tá? é isso que eu falo. Então E é uma quando você ausência daquilo. Exatamente. Então quando você acredita de verdade, ele vai ser só o sinal de alerta. Você já consultou Deus? Deus já te deu o aval para você ir? Aí é um sinal de alerta. Entendeu? Então hoje você diria que a maioria das pessoas não se conhece. Precisa se conhecer melhor. Por isso que está sendo tão falado nos últimos anos sobre autoconhecimento. Boa noite, Maurício. Seja bem-vindo à nossa live. Boa noite a Cláudia Aparecida. Muito obrigado aí pelas estrelas. Oba! Deus abençoe. Então, na verdade, o ser humano não se conhece. Você acha que é aquilo que o outro fala de você. Então, muita gente hoje se preocupa, inclusive, com o julgamento do outro. Porque como é que eu sou no olhar dele? Não, eu tenho que ser no olhar de Deus e naquilo que eu olho no espelho. O que eu vejo no espelho? As pessoas procuram validação, né? Total, Toda hora, o né? tempo inteiro. Toda hora. Então, Esse é o mal do mundo, né? Se eu Ser não validado. sou validado... então, por exemplo, a gente está aqui na live. Nossa, quantas pessoas será que estão assistindo? Será que eu vou ter like? Será que eu não vou? Para mim, tanto faz. Eu tô aqui contando uma história para vocês. E as pessoas vão se conectar e tá tudo bem. Mas se não conectar também tá tudo bem, porque a gente Tá veio tudo aqui. certo, é viver Tá no no momento. desenho, É o momento. entendeu? Porque as pessoas não querem viver o momento, elas querem viver o depois. Não, viva o momento. É igual o cara que filma o show pelo celular. Ele fica ali vendo no celular, em vez de aproveitar o show. Exatamente. E aí, na questão do relacionamento, tem muito sobre isso, né? Você tá num relacionamento e a pessoa, mulher principalmente, né, meninas? As meninas que estão aqui vão fazer que é verdade, ó. Você tá dentro de casa, lavou, passou, cozinhou, o marido chega e fala, nossa, nem que tá tudo bom, né? Vai falar, nossa, você não fez nada hoje. Na maioria das vezes acontece isso. Por quê? Não viu o que a pessoa fez de verdade. Não Sim. tava ali.
lavou 10 pratos, não viu que lavou 10 pratos. E a mulher vai esperar o reconhecimento. E não vai ter reconhecimento daqui. Aí já começa a ter os problemas, entende? Sim. E como é que é trabalhar? Desculpa. E no trabalho é a mesma coisa. Então você dá o seu melhor, aí o seu chefe não reconheceu. Mas eu dei o meu melhor. Eu sou sempre assim. Eu fiz o meu melhor. Se ele gostou, se ele não entendeu, aí já não é comigo, é com ele. Vamos falar de um case aqui. Uma mulher empreendedora te procura, mas ela tem um problema de um relacionamento tóxico em casa, que está atrapalhando. Como é que você trabalha isso no emocional dela? É um assunto forte que também aí daria uma outra conversa. Mas dentro de tudo isso, né? Enquanto você não se empodera para entender o seu posicionamento com relação a isso, você vai continuar num relacionamento tóxico. A partir do momento que você se empodera, ou você se empodera a ponto de enfrentar esse relacionamento, ou sair dele. Colocar na parede ou resolve ou para. Exatamente. A partir do momento que você não se determina, que você realmente não se reconhece como poderosa que você vai permitindo o outro te agredir. Quantas vezes você vai permitir o outro te agredir? Te poldar, né? Falar não. E começa muito de conta-gota tudo isso também, né? A roupa, os ciúmes, a roupa que você usa, o cabelo que você usa. Começa de muito pouco. Destruir emocionalmente, você não vai conseguir, você não é capaz. Sem mim, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Né, falando de relacionamento tóxico, existe muito mais problemas na conversa do que aquele que chega e bate. Então, ele vai diminuindo a mulher, vai diminuindo, até ela tá na lona. E ela não percebe isso. Então, qual que é o nosso trabalho? De realmente mostrar para essa mulher que ela pode muito mais do que ela tá vendo. Eu costumo falar assim, eu acho que hoje, o mundo que a gente vive hoje, do jeito que as coisas estão hoje, né, não voltando lá atrás, hoje o homem sabe lavar, sabe passar, sabe cozinhar, sabe fazer tudo. E não precisa, entre aspas, de uma mulher para se virar. Vamos dizer assim, o cara consegue se virar. E a mulher hoje, ela lava, ela passa e ela se sustenta. Ela não precisa mais do homem para se sustentar. Igual antigamente, não, preciso casar. Por isso que tá acabando todos os relacionamentos. É isso aí. Hoje, se você parar e pôr numa panela, se você não tiver uma questão cristã, uma questão, né, ali, o cara não casa. Mas aí existe uma situação assim, ó, o ser humano não nasceu pra ficar sozinho. É isso aí. Porque por mais que chega no fim da vida e você, agora você tá bem, tá vivendo, tá curtindo balada, festa e o seu negócio, enfim. Só que vai chegar no momento que vai bater. Falar, poxa vida, por que eu tô sozinha? E Tanto entra a questão, pra mulher, sim, tá? aí entra a questão emocional. Fala, nossa, o que eu fiz de errado que eu não tenho ninguém do meu lado? Será que a culpa é minha? Será que a culpa é... E assim, tudo são escolhas, Calma aí que eu tô feliz, viu? Não, sim. Mas você é novo. Não. Você é novo ainda. Tô com 50. 50 ainda tá Mas eu existe trabalho um momento muito das isso. escolhas, né? Então, escolhas, por exemplo. Hoje eu tô focada no meu profissional, ok. Mas eu não perco o radar de ter alguém. Eu tô com alguém e não tá legal. O que a gente pode fazer para melhorar? Eu acho que o bom diálogo para resolver. Olha, se você não consegue resolver, aí busca um intermediário. Mas assim, eu já tô uns 15 anos praticamente sozinho. Mas eu procuro trabalhar essa questão da autoestima, da minha felicidade, do cuidado, de saúde, treinar, comer, estar engajado nas questões sociais da minha comunidade. Eu procuro trabalhar isso. Mas por que não tem alguém? Não quero. Eu não quero. E por não quê? quero. Porque na maioria das Porque vezes... eu acho tão bom estar sozinho. Daqui a pouco virou uma terapia aqui. Aqui já virou terapia, né? Já virou terapia. Tudo bem. Boa noite, Kevin. Acabou de entrar aqui, eu mandar boa noite. Bom, eu também quero dar um beijo aqui pra minha irmã que tá assistindo lá de Tabatinga, Elisel. Um beijo, viu, filha? Beijo pra ela aí também. A gente tem apelido de Fia. Minha irmã número Braço. 4. 4? Nós somos em 5. 5? Antigamente era... Hoje você não vê mais isso, né? Não. Hoje eu tenho 2 filhos e tá ótimo. Tá bom. Tá bom, chega. Eu também. A mulher quer mais. Quer mais um?
Olha lá, mais um. Não, Deus. Então, e aí voltando no relacionamento, e isso hoje tá meio que geral. Por que a gente tá escolhendo ficar sozinho? Ah, porque minha vida tá boa, porque eu pago minhas contas e saio e volto a hora que eu quero. Eu não preciso dar satisfação. Fala aí, Liliane, o que mais? Tem um monte de coisa Sim. E por trás. hoje também tá Só. difícil você encontrar pessoas que têm uma certa sanidade, que têm uma visão de construir. As pessoas estão querendo. Eu vejo. O que Boa tô noite, vendo, Bia. tá? Seja bem-vinda à Às nossa ve- live. Bia Dantas também tá aí com a gente. Boa noite. Muitas vezes que é algo pronto, não quer construir junto. Entendeu? É algo complicado hoje, né? Por quê? Porque, que nem você falou, hoje a pessoa prefere construir sozinha algo. E talvez colocar alguém. Por quê? Porque assim, ó, né? O machismo, meu Deus do céu, vou tomar paulada de tudo lá, se não puder. Vai vir um sapato de lá pra casa Nossa, já. porque assim, ó, o homem, quando ele constrói algo assim, se ele no caso, que nem num término, se ele construir algo junto, quem vai tomar a sapatada maior é o homem, entendeu? Então tem... Cuidado aí que você vai apanhar. entendeu? Ela já, Dividir cuidado. isso aí. Assim, então o homem já fica mais seguro, o homem já fica contraído. Aham. A mulher também, porque ela se dispõe, tipo assim, o homem, a mulher também segura, por quê? Porque eu vou me relacionar com um cara que talvez isso, talvez aquilo, então ela já entra insegura, muitas hoje. Porque ela prefere, não, vou construir primeiro as minhas coisas, vou me formar, vou fazer isso. É onde que cai naquilo lá, eu acredito. Posso estar enganado e alguém pode falar. Oi, tem umas que quer cai tudo naquilo lá. pronto. A mulher fala assim, não, é melhor eu continuar assim. Pra que eu vou pôr alguém agora na minha vida se eu já tô numa situação Eu acho que eu confortável? não vou falar, porque Não, quem vai fala. pegar sou eu. Não, fala. Não, no Fica à fundo, vontade. não, mas É uma opinião minha e é um pensamento. E Mas os no pensamentos fundo é foram isso, feitos porque para a ser mulher- mudado. Porque na verdade assim, ó, a mulher, ela entendeu Nariz ruim. sim que ela trabalhando, ela vai construir algo, que ela não precisa mais do homem. Aham. Por outro lado, hoje a gente passa uma situação, e agora eu também vou me pôr nesse lugar de mulher, que o homem deixou de ser provedor. Sim, há muito tempo já. Deixou de ser o cuidador, né? Aquele que abre a porta do carro, aquele que bota pro lado de dentro da calçada, de ser o cuidador no bom sentido, né? Então o homem Perdeu deixou. o cavalheirismo, né? Hoje o homem é só homem, né? Ah, eu sou homem, eu vou fazer. Agora, o cavalheirismo que tinha e o cuidado pela mulher, porque hoje muitos homens acham que a mulher, querendo ou não, não generalizando, claro, é apenas um objeto que você tem ali. Ah, mas não, tratar ela como parte de si, porque a Bíblia fala que agora somos um só, então faz parte de mim. Então eu tenho que cuidar dela do jeito que eu cuidaria de mim, ou até mais, porque Jesus também fala na Bíblia, porque eu sou um cara cristão, eu falo assim, Jesus amou a noiva a ponto de morrer por ela. Você ama a sua mulher a ponto de morrer por ela? Isso é amar. Entendeu? É esse sentido do homem amar. Ele falou. Então hoje o homem não quer saber. Ah, não, ela é empoderada. Ela vai se virar. E acaba que causando um certo medo. Uma mulher muito empoderada, a gente já falou aqui, causa medo. Então o Sim, cara vai. causa, não é. Porque parece que a questão financeira é uma forma de domínio também sobre o outro, né? Sim. E aí o homem não aceita a mulher também ganhar mais que ele. Isso. Tem muito disso, né? Então Ah, a eu não mulher vejo tá a hora ali- da minha Porque mulher assim ganhar ele mais perde o que eu, poder sobre ela, Pra né? mim ficar em casa, não, amor, vai lá, eu fico em casa agora. Eu já fui até Meu agora, filho agora você fala, vai. meu filho fala assim, mãe, não teria problema nenhum. ela Não, ganhar mais que eu." não, nossa, ó, ficar de boa, não tem problema algum. Ele vai Mas lá- não rola o medo de você perder o seu lugar? Ah, eu acho que perder o lugar, não. Porque assim, existem. Você tem que conhecer a pessoa que você tá. Porque assim, se você perder seu lugar porque ela ganha mais, então eu acredito que você nunca esteve ali. Então o valor é maior pelo bem, não pelo que você pode oferecer a ela. Porque a partir do momento que você só tem valores, o dinheiro para oferecer, e a minha situação, eu ganho mais, então é por isso que ela está aqui. Não, eu acredito que a mulher ela tem que querer estar do seu lado, não está por ter algo. Igual eu falei, na verdade tudo é diálogo. E assim, ó, todo relacionamento, acordos. Você faz isso, eu faço isso, eu Sim. compro isso, você. Não, agora é tudo, isso é meu, isso é meu, isso é seu, isso é seu. Não é assim que funciona o relacionamento. Relacionamento junta tudo, né? Pega a conta dos boletos,
pega o que ganha, é mais ou menos por aí. Sofre junto, sorri Sofre junto. E hoje, pelo fato da mulher estar mais na rua trabalhando, as coisas de casa também podem ser dividido. Claro, Então, claro, concordo. se você não lava a louça, vai lavar a partir de Tá outros. ali, ó, pergunta pra ela. Quanto que, né, que eu. É hoje menos, né? Concordo que hoje eu faço menos, por quê? Porque hoje ela trabalha um dia sim, um dia não. Então, não é que não tenha necessidade. Eu chego já tá pronto. Entendeu? Muita coisa já tá feita. Então, antigamente, nem ela trabalhava no supermercado. Trabalhou. Todo Ela, dia. Nossa, entendeu? o mercado Então, suga, né? Então sugava. Então, Sim. quando eu chegava antes, eu já fazia viajando. Até hoje ainda faço, né? A gente tem. Só que hoje eu faço menos, devido a essa demanda que ela tá mais Isso em que eu tô casa. falando não é só o parceiro, isso também é para filhos, né? Porque eu falo lá em casa, Desde meus já. filhos, é tudo dividido. Pra casa funcionar, porque a gente agora eles também estão Também, trabalhando. é outra- trabalham. Você tá moldando ele pra um Exatamente. relacionamento E é outro caso saudável. que né? também eu faço bem menos coisas. Minha filha tem 16 anos. Minha filha, ela acorda, ela tipo Vai assim, fazer. vai fazer Sim. ela chega, ela vai lavar a louça, ela vai limpar a casa, ela passa pano. A minha filha com 16 anos moraria sozinha e tocaria sozinha tranquilamente. Exatamente. Ela Porque sabe já fazer foi educada nesse Já foi automático, né? educado. Não, e ela já foi criada nessa Rotina, vibe, né? ensinada, tanto pela Camila, né? Foi ensinada, ó, desde sempre a se virar. Porque pra saber se o seu filho tá dando certo é se ele consegue tocar sem você. Exatamente. Opa, fiz bem feito. A minha menina se vira. Se ela arrumar um emprego hoje, pra ela, um emprego aí que ela consiga pagar aluguel e comprar comida, ela não precisa de mim mais para nada. Já estamos livres dela. Já tá Se vira, só sofre, é igual você fala, você sofre se você querer agora. Aham. Você Isso sabe tudo. cozinhar, passar, tu sabe fazer tudo. E tem a questão emocional, aí já não cabe a mim, né? Exatamente. Aí E é tudo ela. isso a gente trabalha dentro do grupo de mulheres do Debelas, né? Que é o clube da autoestima, e a gente trabalha essas questões também. Então, tem os momentos da gente falar sobre esses assuntos. Por quê? Porque a mulher chega com todas essas questões. E se a gente for ficar falando aqui, nós vamos ficar 2, 3 dias, porque todo mundo tem a mesma situação. Em algum momento passa por problemas. E eu acredito também que você deve conversar lá com as meninas que também não pode transformar o seu marido numa mulher, né? Não pode deixar Não. ele exercer a masculinidade dele. Tem a bolsa. Aí ela vai, eu me viro, eu cato a bolsa pesada. Não, amor, você não pega a bolsa pra mim? Né? Mesmo que você pode, eu sei que você pode. Sim. Mas ter essa questão pra não tirar isso. Porque o homem, se Se ele completa, perder. se completa, né? Entendeu? Porque se o homem perder essa questão de ser o homem, vai. Então, Porque aí tem eu aquela entendo história do- da energia masculina e Sim, feminina. Aham. o cara tem que ter, a mulher tem que ter esse feeling, vamos dizer assim, de entender que certas situações. É lógico que se a mulher. Eu vou abrir um pote aqui. Lógico, se ela for no YouTube hoje, não, eu dou um jeito, eu ponho na água, ela vai se virar. Ai, não, tem preguiça. Topa. É isso? Ai, amor. Não tem preguiça. Queimou o chuveiro, vai tu lá trocar. Entendeu? Eu acredito que assim, ó, eu vou falar uma coisa que eu sempre falei pra minha esposa. Talvez eu não seja o melhor homem, o super-homem, mas você tem que fazer eu acreditar que eu sou. Sim. Eu tenho que ser. E outra coisa, são pequenos detalhes, igual você está falando. Abrir um pote, Sim. carregar uma bolsa, abrir a porta do carro, gente, são detalhes. São detalhes. É muito pequeno e bobo, e talvez a mulher também não dá espaço para É o isso que eu homem falo. fazer isso. E o aí. que você me diz desse modelo de homem top que tem hoje, né? Homem top que usa maquiagem, usa cropped. Heterotópico, né? O Como heterotópico. é que é? Heterotópico, Sei lá. Eu não vou entrar nessa questão, Eu acho que não. Eu acho que assim, é cuidar. justamente quebrar o lado masculino do eu não homem, vou tirar entrar, a eu não- identidade masculina Sim, do homem. não, Eu eu- não vou entrar nessa questão, porque aí a gente vai entrar na questão do julgamento, e não é sobre isso, né? Isso. Eu acho que cada um tem as suas escolhas, e a roupa E é uma não questão- te diz quem você E é uma é. questão também de autoestima. A roupa não diz quem você é. Porém, Eu acho muito estranho. não é sobre isso. Porém, existem os ambientes. Então, eu Sim. preciso saber que ambiente que eu vou para estar usando esse tipo de roupa. Então, por exemplo, no fórum você não entra desse jeito. Você não é de bermuda. Né? Você não vai entrar de qualquer jeito. Então, os ambientes também nos moldam. Então, qual é o ambiente que eu quero estar inserido? E uma das coisas que eu tenho trabalhado muito comigo e tenho falado com as pessoas que me cercam, a gente precisa viver de princípios. Com certeza. Princípios
E leis. Existem os princípios e as leis da natureza que não tem como mudar. As leis de Deus que não tem como mudar, né? Então não é qualquer sobre viés crença, ideológico... não é sobre crença, é sobre princípios e valores. Sim. Então, por exemplo, se eu jogar algo aqui, vai cair a lei da gravidade, não tem como mudar isso. A chuva, ela não vai cair, não vai. E não adianta você plantar pimenta e achar que vai comer morango. A nossa vida, né? A gente precisa olhar muito para isso. O que é que eu estou plantando, o que é que eu vou colher. Se faz sentido eu estar perto desse núcleo, desse grupo, ou não faz sentido. Quem é que eu quero me tornar? Não é sobre julgamento, mas eu tenho escolhas. Então eu posso escolher aquilo que eu quero para minha vida. Por isso que eu acredito também que o adolescente, o jovem, ou até o adulto, né, ele tem que ter vários círculos de amizade. Por quê? Porque se você está só em um, você acaba se moldando naquele. Sim, e o ser humano, ele nasceu para viver em sociedade. Nós não estamos tendo paciência, entendimento, tolerância. Se tornou muito imediatista, né? Imediatista e muito julgador. Então, assim, não se coloque no lugar de Deus, né? Então, acho que a gente precisa ter esse cuidado, porque Deus ama todos e não é sobre roupa, não é sobre... Mas eu posso escolher. Então, eu tenho um momento de escolha. Então, que nem você falou, é o ambiente. Sim. Cada ambiente molda uma coisa. Então, na praia, se eu for na praia de burca, né? Vão falar, opa, ela tá na praia errada, que aqui é pra tomar sol, né? Que nem você falou, de burca e no maior dos exageros. Se você for numa praia de nudismo, se você entrar de roupa lá, vão te tirar. Exatamente. E aí a gente vem de sociedade. Então, por exemplo, lá na Índia eles usam roupa X, lá no Islã usa roupa Y. Então, é isso também. Agora, o Brasil, ele é um país muito eclético, sim. E aí a gente tem essa mistura de várias coisas, né? E tem uma questão que a mulher ainda enfrenta muito, essa questão salarial, né? Da diferença entre homem e mulher, né? Muito. Ainda existe, está longe de ficar igual. Não sei se... Eu vou falar, não sei se a mulher precisa querer continuar sendo igual ao homem, porque a partir do momento que ela tem estudo, conhecimento, ela pode chegar na carreira lá em cima, como a gente sabe de mulheres que hoje é líder de grandes empresas, de grandes negócios. Eu acho que isso daí tá para todo mundo. Mas será que eu quero? Será que ela quer? É questão de querer. Porque se eu quiser, eu vou buscar conhecimento, eu vou buscar aprender, eu vou estar lá. Agora, a questão do prejuízo, né? Quanto de prejuízo você vai ter fazendo isso? Agora, não, o que eu vejo é que está querendo botar todo mundo na mesma sacola. E nós não vamos conseguir colocar todo mundo na mesma sacola. Vai ter todo mundo no mesmo cargo? Não. Vai ter todo mundo? Não. Mas a pessoa... Não, se ela tiver capacidade para estar no cargo X, ela vai ter. Uma coisa a gente já teve mulheres presidente, mulheres, né, enfim, grandes Sim, a cargos. gente tem um grande exemplo que é a que descobriu a vacina lá. Poliminina, que é a proteína, né? Uma proteína lá, é uma grande mulher. E faz até um formato de uma cruz, né? Isso, a proteína de Deus. Então, que está sobre aí, né, nos holofotes desse momento. Sim. Ok. Ela é uma cientista, faz 20 anos que ela trabalha nisso. Não por isso ela vai ser menos importante do que qualquer outra mulher. Sim. E tem aquela questão, eu esqueço o nome daquela, ela é terapeuta também, é psicóloga. Nossa, esqueci o nome dela. Que ela fala assim, a mulher pode fazer tudo que o homem faz? Não, pode até conseguir, mas com prejuízo. Eu posso carregar, se eu pegar um saco de cimento de 50 quilos, eu vou daqui lá no rio lá e volto e daqui meia hora eu tô de boa. Será que uma mulher com a mesma idade, com o mesmo tempo de serviço vai conseguir? Vai! Só que ela vai sofrer mais. Exatamente, porque são estruturas, né? Eu falo eu tenho uma estrutura mecânica, eu tenho uma estrutura de corpo diferente, da fisionomia sua. Sim. Então, são projetos diferentes com finalidades diferentes. E aí, ok, eu acho muito válido a mulher querer ser, mas colocar todo mundo no mesmo... Imagina se fosse todo mundo, por exemplo, empreendedor. A gente não teria o lixeiro, a gente não teria o padeiro, a gente não... Então não é sobre... E tá tudo certo.
E tá tudo certo. O Renato Cariani fala sobre isso. Não sei se você conhece, acho que Aham, conhece o Renato sim. Cariani, ele fala sobre isso. Que quando ele saiu de empregado e foi para ser sócio da empresa, ele falou assim que teve 2 ou 3 que faltou, ele já falou, não, mano, mas aí o cara falou assim, não. Ah, mas o cara não tá dando no sangue. Ele falou, não, não é todo mundo que quer isso aí. Já pensou se todo mundo fizer igual você para querer ser como você? Não existiria o porteiro para abrir o Exatamente. portão, não existiria o gari, que nem você falou, para recolher o lixo. E tá tudo certo. Ele pode querer crescer, mas tem gente que quer ficar ali. E tá tudo certo. O cara é muito mais feliz do que nós. Com certeza. Entendeu? É uma opção dele. No entanto, eu conheço uma história do cara, ele varre rua em São Paulo. Aí o repórter foi conversar com ele e falou assim: ah, você varre rua, não sei o que, como é que tá? Ele falou: não, eu ganho X e eu tô indo pra minha 6ª casa. Eu falei: o quê? Como assim? Como que um varredor de rua consegue? Não, eu tô indo pra minha 6ª casa. Eu varro rua faz 30 anos, tenho 4ª série e tô indo pra minha 6ª casa em E São aí Paulo. a gente precisa tomar cuidado, inclusive, com isso, né? Porque às vezes você tá no topo de um negócio aí e tal e não ganha. Por exemplo, vamos falar de faxineira. Tem faxineira ganhando muito mais do que muito empresário aí, Oh, tá? fácil. Porque hoje uma faxina aí é 250, 300 reais brincando. Um dia inteiro de trabalho. é Se ela puxado, faz- é puxado. É puxado, mas assim, se ela faz 5 casas, já são aí, vamos falar, R$ 1.500 no mês, na semana. No final do mês, ela ganha muito mais do que É qualquer 6 mil outro, reais, 4 semanas, 6 mil reais. entendeu? Qual empresa, talvez uma empresa grande sim, mas qual empreendedor de pequeno porte, um microempreendedor que ganha 6 mil reais de Prolabore? São poucos, são muito poucos. Cri, né? Pontinho de interrogação. Muito Só, poucos. só uma dúvida, como que funciona a dinâmica quando a mulher procura o trabalho de vocês? Tem essa questão emocional do empreendedorismo e também assim um acompanhamento, uma consultoria de negócio A gente também. tem vários pilares sendo formados. Um deles, na verdade, assim, ó, eu falo que é o ambiente, né? Primeiro passo, porque a gente está ali, que seja em meia dúzia, é uma energia, é uma alegria, é um negócio que contagia, é contaminante aquilo, né? Então, já desperta o desejo das mulheres querer estar com a gente. E é isso que está acontecendo, inclusive, a gente está tendo um crescimento no grupo bem bacana, orgânico, muito sólido. E eu acho que isso é bastante importante. Uma network que vem crescendo. O network em todos os sentidos é muito importante, mas ali elas chegam porque elas se sentem bem. Gostoso, um ambiente gostoso de estar. E aí a gente vai trabalhando sim, né, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, vai mostrando para ela que ela consegue. Essa união, a troca de experiência entre as meninas do grupo. Uma conta uma história, outra conta a outra, cada um tem o seu processo. Empreender não é fácil, é sim processo e estratégia, porém a gente vai ajudando, vai dando a mão, vai ensinando, vai mostrando, né? O grupo tem essa facilidade de mostrar isso para elas. E o passo a passo, aí a gente tem uma parceria muito bacana com o Sebrae, a gente está numa crescente legal. com relação a isso. Então tem sempre alguém capacitado para falar do assunto. Dentro ali a gente tem as nossas capacidades também, que nem eu estou aqui com a Liliane, por exemplo. A Liliane, ela é formada em gestão financeira, então fala de finanças, como você organizar seu financeiro, que é uma das questões Frank, eu vou também. dar uma licencinha, eu vou no banheiro, porque senão não chega até o final. Que é uma situação onde todo mundo reclama do financeiro, mas não é só ganhar, mas falta de organizar. Né? Então a gente trabalha muito esse lado. Eu e ela, nós temos um trabalho falando sobre a energia do dinheiro. Porque como você olha para o dinheiro, como que você lida com ele, o cuidado que você tem, a organização que você tem, também atrai ou afasta, né, o dinheiro de você. O emocional afasta o dinheiro de você. Então tem muita coisa que a gente está com o olhar e trazendo para elas. E essa metodologia, ela leva quanto tempo assim, de acompanhamento ou é Não, indeterminado? É indeterminado, porque Mas tem sempre algo a mais para você buscar. Mas assim, eu gostaria de entender mais ou menos como é a dinâmica. Eu cheguei lá, eu tô precisando de ajuda, vou montar um negócio.
Como que funciona depois disso daí? A gente vai entendendo o que cada uma precisa, né? Mas o grupo em si, a gente não vai parar para olhar um específico, tá? Mas a gente tem momentos de olhar para o seu negócio, por exemplo. O que você está precisando? E, é sobre vendas, é sobre dinheiro, é sobre o próprio network, você não está conseguindo se relacionar, você precisa aprender a gravar vídeos ou a mexer no seu Instagram, por exemplo. Então a gente tem vários momentos para poder estar mostrando o que você vai precisar para o seu negócio. Ou até mesmo encaminhar, por exemplo, um Sebrae da Com vida. certeza. Né? Aí a gente faz o básico, traz uma base e mostra para onde deve caminhar. E o Sebrae, né, tem muita coisa bacana que o Sebrae oferece. Tem consultoria, tem programas. A gente já foi para a Feira do Empreendedor com as meninas, por exemplo. A gente já levou várias meninas para lá em São Paulo, para ver o que tem de novidade. Casos de sucesso, assim, das meninas que já participaram. Muitos, assim. Pessoas que chegaram ali bem, tipo, nossa, para onde eu vou, o que eu estou fazendo? E pessoas até com capacidade, já empreendendo já há bastante tempo. E aí se descobriram como mentorias, ou fez parceria, ou o negócio realmente deslanchou. Então, é daquilo que está vindo de dentro, sabe? Eu quero fazer e não tem como. E aí vem um despertar e vou fazer diferente. Então, quer dizer, como você falou que não existe um período, existem atividades que as pessoas vão participando. E o network, né? O network é muito importante. E participação presencial, online? A gente está bastante no presencial. A gente tem Voltei. Um período de online, mas a gente esse ano está só no presencial por enquanto. Está bem forte, aí crescendo, trazendo muita novidade, muito conhecimento. E o espaço físico que vocês têm? É privado, uma parceria? Não, a gente utiliza o espaço do Sebrae. O Sebrae está como parceiro. Olha, né? que legal. Então a infraestrutura de prédio, tudo... a gente usa lá o que o Sebrae realmente tem. Tem projetor, tem telão, tem, né, o espaço. Legal. Não, a gente o também coffee break ali. Não, o coffee a gente tem a pessoa que organiza dentro do grupo, já tem uma pessoa que trabalha com isso, então ela organiza os coffee pra gente. E o grupo tá nessa crescente. Lá no Sebrae a gente tem espaço para 80 mulheres mais ou menos. Então é bem rotativo, então não é toda semana que tem as mesmas, então é bem bacana porque a mulher tem os compromissos de casa, né, gente? Então não é toda semana que eu consigo ir, mas vem outra e volta daqui uma semana e volta daqui 15 dias. Mas as atividades têm um cronograma pré-definido já? Tem. A gente tem um trabalho do ano inteiro? Praticamente. E aquela ali que, né, tá aqui nos bastidores, é ela que puxa a cordinha de criar os roteiros. Certo. E aonde que encontra vocês lá em Araraquara, né? Qual que é o endereço lá pro pessoal? Nas redes sociais. Nas redes sociais. A gente não tem sede, não. A gente realmente ainda não temos. Né? Mas a gente tem aí, se Deus quiser, Deus vai abrir uma porta. Sim. Mas a gente está nas redes sociais, né? E como é que você imagina esse espaço? Fala pra mim. Eu já tenho ele desenhado. Tem Tem. uma área para terapia, uma área para... Nossa, ele já tem tudo, você nem tem noção. E já tem anos, até mesmo desenhado. antes do grupo ser criado. Eu já tenho, ele vai acontecer. Amém. Eu já tenho, Vai antes acontecer. mesmo do grupo ser formado. Porque o grupo foi Deus que me trouxe. Ele deu o nome, ele deu tudo, todos os caminhos. Então E você pra vai Agora fazer... ele vai desenhando, de vez em quando eu quero desistir, ele também não deixa. Que bom, tem muitas mulheres que precisam. Muito. Muitas. E então encontra nas redes sociais. E quais são as redes? Passa aí pro pessoal, talvez tenha algumas as mulheres aqui de Boa Esperança até queira, né, participar. Não, a gente tem a Flavinha Joia Rara aqui de Boa Esperança. Sim, que já verdade. esteve com a gente em vários momentos, ela é parceira. A Priscila Domingos também, a Pri, que vende sapato aqui, não sei pra vocês aí, porque, né, como é que vocês conhecem, mas a Pri como que chama? Mas aqui o sem perna, o que perdeu a perna? Não, ele trabalha acho que na prefeitura, alguma coisa assim.
A Priscila é uma pessoa muito bacana, já passou por um processo de câncer e tal. Ah, não. Ela Não tá se. É outra Priscila que a gente conhece. A Priscila é maravilhosa, ela tá muito envolvida com as meninas do câncer, né? Então ela também já. Essa Priscila nossa que nós também conhece também é do Recoca. Até Ai, fiz gente, parte. os nomes eu não sei falar, assim, é muita mulher pra minha cabeça. Não, vixe, Mas é a bastante. Priscila é parceiraça, assim, ela também participa de alguns eventos. Ela tem um menino pequeno também, então não tá indo sempre, mas em alguns movimentos ela tá junto, e enfim, bem bacana isso tudo. Então, Debelas Clube no Instagram.